Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra do nosso Summit Êxito de Empreendedorismo 2020. Eu sou Lilian Primo Albuquerque e tenho o prazer de anunciar a participação de Mark Tawil no nosso palco. Mark é estrategista de comunicação, escritor e filântropo, também é o número 1 do LinkedIn Top Voicers e TEDx Speaker. Além disso, o Mark, ele colabora na Época Negócios, Jovem Pan e é autor na HarperCollins. Mark vai ministrar agora a palestra chamada Comunicação, a competência número 1 da nova era. Seja muito bem-vindo, Mark. Lilian, obrigado. Obrigada. Beijo de casamento, né? É Que isso bom aí. estar aqui, Lilian, que alegria. Que Obrigado. prazer. O prazer é todo meu, mais um ano com vocês, mais um ano conosco, né? Já que eu faço parte também do Conselho do Êxito, que é, sem dúvida nenhuma, um instituto que revoluciona. Obrigado. Exato. Obrigada pela sua contribuição, por estar aqui conosco, participando, trazendo seu rico conhecimento e compartilhando com todas as pessoas que estão assistindo. Obrigado. Obrigada. Pessoal, compartilhem. Vai começar aqui agora um excelente conteúdo que o Mark vai compartilhar aqui com vocês. Sucesso, arrasa, o palco é todo seu. Obrigado. Bom, eu não vou desmentir a Lilian, né? Então, fico muito feliz que você esteja aqui com a gente. Como a Lilian falou, me chamo Mark Tawil, sou estrategista de comunicação, comunicador em essência, e o bate-papo de hoje, o talk de hoje, vai girar muito em torno disso. A comunicação como uma competência, não do futuro, mas do presente, como uma competência essencial que nos coloca na mesma página, como líderes, como liderados, como espectadores. Então, o bate-papo de hoje, a ideia de trazer essa conversa de hoje é justamente falar sobre uma nova comunicação que acontece num novo normal. Uma nova comunicação que acontece para um novo consumidor. Não só um consumidor de produto e serviço, mas, acima de tudo, um consumidor de conteúdo que somos todos nós. Todos nós consumimos conteúdos o tempo todo. Então, cabe a nós mesmos identificarmos aquilo que é importante, identificarmos aquilo que a gente coloca para dentro, internaliza, processa, para depois devolver para a sociedade. Vamos começar? Muito se fala em novo normal, muito se fala nessa nova anormalidade chamada de normal. Mas, puxa, chamar de novo normal algo que já não era tão normal assim? Será que esse mundo, como ele se apresenta, uma criança de máscara, é mesmo a nova normalidade? A resposta é depende. Depende como você vê esse momento. Eu quero chamar aqui de novo normal, mas você aí do outro lado pode chamar de novo diferente, novo agora, melhor agora, novo qualquer coisa, não me importa. O que você tem que entender, o que você tem que internalizar, é que esse momento que a gente vive, a nossa primeira grande pandemia, é um momento de muita mudança. Aliás, eu diria que é uma mudança brutal, que nos transforma quase que completamente. Uma mudança que não coloca a gente no mesmo barco, porque não é, mas coloca a gente na mesma tempestade em barcos diferentes. Então, quando eu olho para essa criança de máscara, não acho que é normal, mas a gente tem que aceitar que dentro desse caos que se tornou essa pandemia, desse pandemônio que virou a pandemia, existe uma linearidade, existe uma nova maneira da gente viver ou sobreviver a tudo que está acontecendo. E aí é uma questão de escolha. Para qual lado você vai? Para onde você está indo e o porquê você está indo? Você tem que aceitar que mesmo que nada do passado fosse normal, guerra, homofobia, transfobia, racismo, corrupção, ainda assim havia uma certa linearidade. O que acontece agora é que existe uma linearidade dentro do caos. Ou não é assim com a sua família quando ela vai lavar o pote de leite, ou lavar a casca de banana. Ou não é assim quando você vai pegar a chave do carro e no molho, em vez de pegar uma chave, tem 25 máscaras de pano. É assim? Então eu quero falar sobre o que nos trouxe até aqui. Quando a gente fala em novo normal, ou quando a gente fala nesse caos que virou a nossa vida de março para cá, ele se deve a esse bicho aqui. Ele se deve a esse vírus aqui, chamado, claro, Covid-19. E a Covid-19, ela nos faz entrar em 3 grandes crises. São 3 crises que caminham em paralelo.
Primeira delas, claro, saúde física. As pessoas têm medo de morrer, de perder pessoas para a Covid, de perder gente que a gente gosta ou até que a gente não conhece. O segundo ponto desse caos atende por saúde financeira. A gente tem medo de empobrecer, a gente tem medo de perder muito ou pouco que a gente conquistou durante uma vida. Em meio a tudo isso, existe um outro aprofundamento de crise chamado saúde mental. A saúde mental, que é, na verdade, um equilíbrio entre essas duas. Se a gente perde pessoas que a gente gosta, se a gente perde o dinheiro que a gente conquistou, como é que fica? Esse é o ponto. Então, quando a gente fala nessa mudança de hábito que a gente vem sentindo, a WPP, que é uma grande empresa de publicidade, nomeou, ou pelo menos ela identificou 5 grandes pilares, 5 grandes fatores que vão moldar essa sociedade que se apresenta no pós-Covid. Essa sociedade do novo normal, ou do novo agora, do novo diferente, ou do melhor agora, como você quiser. Mas a WPP colocou isso, e eu vou te ler. O primeiro deles é uma mudança relacionada à mobilidade. Com mais pessoas trabalhando de casa, e eu não vou chamar aqui de home office, vou chamar dormir no trabalho. Com mais pessoas dormindo no trabalho, a gente tem menos pessoas circulando pela cidade. Quando a gente tem essa mudança de hábito em relação à mobilidade, a gente tem uma alteração imediata da vida social. A gente tem uma alteração imediata de todos aqueles propósitos que a gente tinha, desde tomar um café com um amigo, até a gente parar para tomar um café, ir almoçar, levar os nossos filhos para curtir alguma coisa, pegar um cinema. Se a gente está mais em casa, em pandemia, fica tudo mais difícil. E olha que flexibilizou. Imagina quando estava tudo fechado, tudo em lockdown. O terceiro ponto, um excesso de informação. E aí a gente pode chamar de infoxicação. Uma intoxicação de um excesso de informação que a gente não consegue processar e transformar em conhecimento. Então, a gente pode chamar isso de talvez realmente uma cascata, uma avalanche, um Deus me live em relação às lives que existem por aí. Não dá para você consumir tudo, não dá para você ver todos os filmes, não dá para assistir todas as lives, não dá para ler todos os livros. Como que faz? Curadoria. Tem que parar, respirar e entender que nem tudo é pra gente. O quarto ponto é o fator emocional. Como é que eu recebo tudo isso? Muito se fala em FOMO, Fear of Missing Out, ou seja, o medo de estar perdendo alguma coisa. Puxa, será que eu não dou para isso? Estou aqui em casa, trabalhando, me ferrando, filho na cabeça, não consigo entregar e tem gente se dando muito bem. Esse tipo de gatilho de ansiedade costuma aumentar. E eu vou explicar para você daqui a pouquinho onde entra a comunicação nisso tudo. Então, os gatilhos emocionais se aprofundam durante uma pandemia. É assim quando a gente está ansioso. É assim quando a gente tem um gatilho de depressão. É assim quando a gente tem preocupações em excesso. Isso tende a piorar durante uma pandemia. E esse é o quarto fator que a WPP trouxe e que molda essa sociedade pós-pandêmica. O quinto fator é uma mudança de rotina. Crianças não vão à escola. Se forem, vão agora no fim do ano. A gente tem uma questão muito ligada à mobilidade, como eu falei aqui. A gente tem uma questão de trabalho, de relações online e offline. Então, somadas todas as forças que a WPP elencou, a gente tem uma mudança brutal acontecendo. Na mobilidade, na alteração da vida social, na questão emocional, na rotina diária de hábitos e num excesso de informação, que não necessariamente se transforma em conhecimento. Então, puxa, será que minha vida está boa ou está ruim? Será que a era pandêmica me traz mais problema ou mais solução? E eu vou te responder como um advogado responderia. Depende. Então, olha para cá. O medo, ele traz a incerteza. Mas a incerteza também traz uma revolução dos hábitos internos. A gente também está mexendo muito daquilo que estava em água parada. A gente também está acendendo algumas luzes em quartos escuros e, a partir disso, encontrando novas oportunidades. Eu faço um podcast pela Jovem Pan chamado Auto Performance. Até então, eu não conseguia entrevistar pessoas que ficavam fora de São Paulo ou que não conseguiam ir até a Jovem Pan. Hoje, eu entrevisto gente do mundo inteiro, pelo Zoom. Como faz? Quer dizer,
Não tem lado bom na pandemia, mas tem oportunidade. E quando eu falo aqui do medo, da incerteza, da revolução nos hábitos de consumo, de conteúdo, de produto, de serviço, a gente tem uma imensa oportunidade, enquanto profissional, enquanto pessoa física. A gente pode ressignificar os nossos hábitos, a gente pode ressignificar as nossas manias, os nossos relacionamentos. E aí fica a pergunta, então com a pandemia, com esse mundo pandêmico, com essa nossa primeira grande Covid-19, porque vai ter o 20 e o 21, talvez demore, mas vai ter, melhor ou pior? Para você que está assistindo, responde você aí do outro lado, tem sido melhor ou pior? A minha resposta é diferente. Não tem lado bom na pandemia, mas tem muito aprendizado. Não tem lado bom na pandemia, mas tem muito aprendizado. A gente consegue crescer se a gente quiser. Puxa, mas eu estou ferrado de grana, eu estou ferrado de trabalho, eu não consigo as oportunidades que eu gostaria de ter. Verdade, tem muita gente passando por isso. Mas tem um outro lado, tem um outro foco para onde você pode olhar. E talvez encontrar nesse outro foco, talvez modelar, que é uma coisa que Jean-Guier Diniz fala muito, modelar o teu sucesso pessoal de dentro para fora, se inspirando em pessoas que estão conseguindo. Não é tudo pandemia. O mundo não é só uma grande bola de Covid e a gente está dentro. O mundo continua girando, as abelhas continuam fazendo mel, as cachoeiras continuam derrubando água, os oceanos continuam vivos, não está tudo acabado. Então, quando eu te falo que a gente vive num mundo diferente, a gente tem que entender que nós, todos nós aqui, equipe técnica, vocês em casa, Instituto Êxito e todo mundo que você conhece, consumimos alguma coisa. E nós estamos mudando em pandemia. Muitas vezes sem perceber, muitas vezes sem notar que houve uma mudança drástica na maneira como a gente se porta, na maneira como a gente consome um produto, como a gente consome um serviço, como a gente consome um conteúdo ou uma relação, e que essa mudança toda faz com que a gente seja mais exigente. A gente está e vai ficar mais exigente a partir de agora. O consumidor pós-Covid, ou o consumidor do novo normal, ou como você quiser chamar, e aí eu estou falando de você e de mim, e por favor você me diga se você se encaixa aqui, ele está mais exigente. Ele não consome qualquer coisa. Ele não consome qualquer coisa, porque ele percebeu que tem um outro valor maior, o valor da vida sendo perdido aqui fora. Ele percebe que tem mais coisa para fazer e menos tempo para fazer essas coisas todas. Então ele está mais exigente com aquilo que ele consome. Ele tem mais critério na hora de escolher. Ele tem mais cuidado com as pessoas, não só do uso das máscaras e o álcool gel, mas cuidado mesmo. Será que a gente precisa se deslocar o tempo todo para consumir alguma coisa? Será que eu preciso atravessar a cidade e me expor do ponto de vista da saúde, se eu posso pedir alguma coisa em casa ou consumir um conteúdo em casa? Nós estamos mais digitais, nós estamos mais coerentes. Eu preciso gastar esse dinheiro com isso? Ou não? Muitas vezes não. E aí você começa a perceber, porque a gente vai empobrecer enquanto nação. Então a gente precisa se preocupar mais com o presente e com o futuro. A gente precisa se questionar mais. E esse novo consumidor, o consumidor então da pós-pandemia, o consumidor dos anos 2020, da década que começa no ano que vem, ele volta-se mais para a família. E ele fica menos tolerante ou mais intolerante a o que o jornalismo chama de cascata, ao que o jornalismo chama de oba-oba, de cold call. E é muito legal, muito interessante, que a gente tem essa mensagem aqui muito clara do quanto a gente mudou e vai mudar, porque quando a gente quer acessar outras pessoas, nem que seja para um relacionamento de networking pontual, a gente precisa entender que essa mesma pessoa já mudou na pandemia, assim como a gente mudou. Então as formas de abordagem, as formas de approach, as formas de venda, as formas de conexão em termos de comunicação também mudam. A gente tem aqui mandamentos criados pela McKinsey desse novo consumidor. De novo, um consumidor de conteúdo, de relacionamento, de serviço,
de produto e do que mais você quiser. Esse consumidor, ele é mais digital. Esse consumidor, ele repensa tudo aquilo que ele está fazendo. Ele também busca mais qualidade de vida. Eu preciso sair, falando aqui de São Paulo, de Osasco e até o centro da cidade, se eu consigo fazer tudo online. Eu não consigo conversar com o professor da Paraíba para o meu evento, que acontece no Rio de Janeiro, sem trazer ele? Claro que eu consigo. Então, essa homogeneização da civilização, essa herança de atualização digital, é um legado da Covid-19. A gente vai ser mais caseiro. E por incrível que pareça, por mais que a gente reclame, e eu tenho 2 filhos pequenos, a gente vai sentir saudade. Pode me cobrar. Um dia a gente vai sentir saudade de ficar em casa por mais tempo. A gente vai sentir saudade de estar preso com a nossa família. Pode apostar no que eu estou te dizendo. O propósito que se fala tanto, que é na verdade uma atualização da missão, visão, valores, ele está sendo repensado. Será que a gente vai comprar, vai adquirir produto ou apoiar pessoas que fazem nos bastidores aquilo que a gente detesta, só para poder aparecer do lado da foto? Será que a gente vai comprar pessoas e produtos que não praticam aquilo que postam? Certamente que não. A gente vai repensar, inclusive, a maneira como a gente vive nas metrópoles. E aqui um recado importante. Na pós-pandemia, o consumir pelo consumir, o consumismo barato, a ostentação, vai acontecer, mas em menor grau. Vai ficar cafona, vai ficar piegas. As marcas, as empresas e os influenciadores vão começar a ser cobrados disso tudo. Muito se fala em sociedade 4.0, e tem que falar mesmo. Na verdade, a quarta grande revolução, esse nome 4.0 foi dado faz mais ou menos uns 12 anos na Alemanha, lá por 2007, 2008. Uma revolução que trazia nanotecnologia, que as máquinas pensavam sozinhas, que as máquinas corrigiam os próprios erros. Mas eu estou pensando além. O Instituto Êxito está pensando além. Eu estou pensando na sociedade 5.0. 5.0. Olha que interessante. A sociedade 5.0 vem aí. Mas, poxa, o que é a sociedade 5.0? Sociedade 4.0 foi criada pelos alemães e foi anunciada em 2008 como sendo a grande revolução das máquinas. Então, só para lembrar você, a primeira, carvão. A segunda, propulsão das máquinas. E também o Fordismo, linha de montagem, padaria, pãozinho quente. A terceira revolução se fala pouco, mas é a revolução da informática. O chip colocado nas empresas, o chip colocado nas montadoras, o chip e a informática colocadas na saúde, nos hospitais. E aí a quarta revolução industrial, o drone, internet das coisas e tudo que você sabe que vem junto. A quinta revolução industrial é uma revolução que já foi pensada pelo governo do Japão, já foi enunciada inclusive por eles no Fórum de Davos, 4 anos atrás, em 2016, e ela fala sobre 3 grandes conceitos. Como a quarta revolução industrial, como legado, vai impactar a sustentabilidade do mundo, então meio ambiente, mas também toda a cadeia que mantém o mundo vivo, a alimentação, produção, indústria, consumo. Vai falar de qualidade de vida. Lembra que eu falei agora há pouco da semente plantada pela Covid? Pessoas trabalhando em casa, se movimentando menos pela cidade, ficando um pouco mais com os filhos e com a família, podendo produzir e recebendo por isso de qualquer lugar do mundo, sendo um nômade digital de qualquer lugar do mundo. Pois é, isso atende pelo nome de qualidade de vida. E a questão da inclusão. Equipes diversas, pessoas com deficiência, negros e brancos trabalhando juntos, o que não tem no Brasil, né? Nesse país racista que a gente vive, absolutamente racista, um país segregador, em que de cada 100 CEOs, meio é uma mulher negra, isso em princípio tende a mudar, em sociedades que querem mudar. E a gente, do Instituto Êxito, está aqui para isso. Então, a ideia de uma sociedade mais equânime, mais justa, em que você possa tentar colocar todos na mesma página,
é a ideia de uma sociedade 5.0. As máquinas são importantes, mas elas servem as pessoas. E aí, pessoal, ela tem algumas características interessantes. Então, no 5.0, a ideia é que a gente tenha drones não trabalhando junto com a gente, mas trabalhando para a gente. As entregas, a gente tem casas conectadas. Com isso, surgem novas profissões. Em vez de você ter um eletricista, você vai ter um especialista em smart house. É alguém que entende de dados ou que entende de TI, em vez de ser só, entre aspas, um eletricista. A medicina 4.0, braços robóticos operando pessoas, menos erros médicos, mais precisão. Você tem a questão do trabalho pesado. Será que eu preciso colocar uma senhorinha ou um senhor num elevador, apertando o botão numa caixa fechada, escura, o dia inteiro? Será que eu não posso colocar um elevador inteligente? Ah, mas aí ela perde o emprego. Não sei. Se fosse isso, a gente teria grandes revoluções de desempregados a cada 10 anos. Eu não vejo dessa forma. Acho que a gente precisa querer colocar seres humanos para fazer trabalhos que eles possam ser aproveitados. E aí, claro, a revolução da mobilidade dos trabalhos autônomos. Eu falei bastante a respeito do novo normal. Falei muito sobre esse novo consumidor. E agora eu quero falar sobre atitude. Porque não adianta eu ter um cenário pandêmico, um cenário pós-pandemia, saber que o consumidor mudou e não conseguir compreendê-lo, não conseguir acolher esse consumidor, para entender dele como ele funciona. De novo, aquele tempo do compre batom, do fala que eu te escuto, ou de escuta que eu falo, está mudando. As pessoas vão emitir as demandas e a gente vai trabalhar sob demanda, enquanto marca, enquanto empresa. Primeiro eu te escuto, eu processo, eu produzo e eu te entrego. Eu não preciso fazer uma linha de produção de 500 coisas. Posso fazer de 30 e eu vendo as 30. Então, entender esse novo consumidor passa também por ter atitude. Nos anos 2000, se falou muito sobre lei da atração. Lei da atração. Eu penso, materializo, recebo e agradeço. Mas tem a lei da ação também. A gente tem que trabalhar para que as coisas aconteçam. E isso passa por atitude. A primeira atitude que você tem que ter quando a gente fala em nova normalidade é aceitar que o mundo mudou. É não ser negacionista. Você não vai voltar a nenhum tipo de patamar que você tinha até março desse ano. Porque se você voltar, o teu vizinho não voltou, a empresa que você trabalha não voltou, o mercado não voltou. Então você tem que aceitar que o mundo mudou. E encontrar o teu lugar nesse mundo mudado. Você tem que entender que a criatividade é uma grande forma de você resolver um problema. Um problema pode ser resolvido de 17 maneiras, 18. Então, ser criativo não é você pintar uma parede igual o Pablo Picasso. É você ter criatividade para olhar para aquele problema e falar, eu consigo resolver. E aí você não precisa de MBA, você não precisa de pós-graduação, você não precisa nascer em berço de ouro, você não precisa de nada. Você precisa ter presença. Você precisa estar ali e enxergar para que as coisas aconteçam. Não tem gap aqui, nem de idade, nem de nada. Você tem que abraçar um conceito de rapidez. O mundo mudou. O mundo é rápido, 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 rápido. O mundo é rápido, cada vez mais rápido, cada vez mais célere. E é o nosso trabalho, então, usar de uma rapidez inconsequente, com a brincadeira que eu fiz aqui, tentando deixar os meus colegas, como é que a gente fala? Repórteres cinematográficos loucos. Não, eu estou brincando aqui. Mas, na verdade, assim, quando a gente fala em rapidez, é você ser célere o suficiente, ser rápido o suficiente, com responsabilidade. Porque o mundo não espera. E esse imediatismo, que começou lá atrás, com as câmeras digitais, quando nossos filhos e netos falavam assim, nossa, deixa eu ver a foto, e eu sou da época do filme, então hoje em dia tudo mudou. Você precisa ser rápido, só que rápido e preciso, como uma flecha.
Você precisa ter clareza para onde você vai. É melhor você ter clareza de onde você vai e ir numa velocidade média do que você ser rápido e parecer um chimpanzé de metralhadora. O chimpanzé de metralhadora, ele atira em todo mundo. O sniper atira uma vez, mas ele acerta. Ele pode demorar, mas ele acerta. E aí a vida é feita de escolhas e de renúncias. Então você tem que escolher para qual lado você vai atirar. Quando a gente fala em atitude, é importante a gente ter uma atitude de honestidade intelectual. Honestidade intelectual, pessoal, é você dizer sim e não. É você colocar uma cerca para dizer, os meus valores vão até aqui. Com esta daqui eu não me associo. Com esse daqui eu não apareço na foto. Isso é extremamente importante. Porque quando a gente está fazendo associações de trabalho ou pessoais, a gente está sendo visto, lembrado e cobrado o tempo todo. Visto, lembrado e cobrado o tempo todo. A nossa reputação, ela escorre entre os dedos. 75% da nossa reputação, ela está na mão dos outros, não está na nossa mão. Se vocês perguntarem por mim, em qualquer canto, na Jovem Pan, na Época Negócios, no Instituto Êxito, no Sistema B, no LinkedIn, eu posso nem ficar sabendo. Os outros vão falar por mim. E essa é uma construção de uma vida. Se eles falarem bem, ótimo. Se eles falarem mal, me danei. Então, a construção da nossa reputação é uma ilustração de marca diária, só que está na mão do outro. Então, você ter honestidade intelectual, dizer sim e não, com firmeza e argumento, não aceitar qualquer coisa, te mantém lá no alto. Só que esse é um trabalho. Quando você muda a tua mensagem, quando você começa a trabalhar a atualização da tua identidade de uma maneira sistêmica, você começa a conversar com o mundo. Quando você começa a furar bolhas, quando você começa a conversar com pessoas que não são do teu berço, ou da tua cidade, ou do teu trabalho, automaticamente você começa a mudar a tua mensagem. Você começa a ampliar o teu network. Você começa a entender de outros temas. E aí o tamanho do teu palco aumenta. A gente é aquilo que a gente espalha, não aquilo que a gente acumula. Então mudar a tua mensagem é fundamental num mundo que se atualiza o tempo todo. E aí você pode fazer parte da estatística que você quiser. Você pode escolher a estatística que você quiser. Acabei de ver que faltou um acento aqui, então me perdoem. A estatística que você quer fazer parte só existe em 3 pontos. Estagnar, ficar parado. Sucumbir, afundar. E crescer, como o próprio nome já diz, que é evoluir. Escolha a estatística que você quer. E a partir dessa escolha, você vai atrás. Lei da atração e lei da ação. Você não vai ganhar na loto se você não jogar. Não tem como. Usando um clichê, você não vai chegar no topo da escada se você não der o primeiro passo. Então, muito se fala na gestão sobre entender para atender. Eu preciso entender o meu cliente, o meu prospect, o meu contato, o meu interlocutor, para eu poder atender. Mas, nos anos 2020, eu queria trocar essa frase. Eu queria deixar você com uma outra mensagem, que é acolher para atender. Acolher para atender. A gente está machucado porque a gente perdeu pessoas queridas. A gente está machucado porque a gente perdeu dinheiro ou vai perder. A gente está machucado mentalmente porque a gente viu tudo isso acontecer. Talvez, os nossos filhos não, embora muitos sofram em confinamento. Mas os adultos que passaram por isso estão traumatizados. Eles não querem ser entendidos, eles querem ser acolhidos. Eles querem um ombro amigo. Eles querem alguém honesto que diga para eles, eu posso te ajudar até aqui, eu não consigo te ajudar, mas eu tenho quem te ajude. Eu posso te apresentar? Esse produto aqui não é para você, eu tenho um outro melhor. Ou não é para você, talvez a minha concorrência seja para você. Para a pessoa dizer assim, putz, eu não vou comprar dela ou dele hoje, mas amanhã eu vou, porque eu gostei. Ou eu vou pagar mais caro,
Eu prefiro pagar mais caro e ter você do meu lado, que está me acolhendo, do que ter alguém que está me empurrando o tempo todo alguma coisa. Isso não cola mais, ou não vai colar. Os anos 2020, a terceira década do terceiro milênio, nem começaram. Eles começam ano que vem, 2021. Pela primeira vez, a gente tem 5 gerações trabalhando juntas. 5. Eu vejo aqui, pelo pessoal que está trabalhando nos bastidores do êxito. A gente tem, aqui não, porque é todo mundo novo, mas tem Baby Boomer, 70 anos de idade. Tem geração X, eu vou fazer 47. Tem geração Y, 30 e pouco, quase 40 anos. Tem geração Millennial, final do milênio. E a geração Z, a molecada que nasceu de 2001 para cá. 5 gerações. Qual é o trabalho que a gente tem que ter? Qual é o trabalho que a gente tem que fazer aqui? Acolher, aprender alguma coisa com alguém, ter a humildade da gente aprender com quem é mais novo e ter a humildade de aceitar que quem tem cabelo, eu não tenho mais, mas quem tem cabelo prateado tem muito a ensinar. Só que as novas gerações se esquecem e as mais velhas são metidas o suficiente para dizer, o que você tem de idade eu tenho de experiência. Tudo errado. Chegando então agora ao quarto bloco, para você que me aguentou, para você que está aí, e eu já te agradeço. A gente falou de novo normal, a gente falou de novo consumidor desse novo normal. A gente falou das novas atitudes que a gente tem que ter perante esse cenário, perante essas pessoas. Mas se eu sei que o mundo está mudado, se eu sei que o mundo pós-pandêmico já é outro, que existe um novo consumidor que é impactado de uma maneira diferente, que é cético, que é calculista, que não é frio, mas é preocupado, que não gasta à toa, que quer saber onde está pisando, que quer saber quem são as pessoas que estão por trás dos empreendimentos, quais são os rostos e, acima de tudo, quais são as bandeiras que essas pessoas carregam e empunham. Eu preciso compreender que tipo de atitude eu preciso ter. Só que não adianta você ter atitude se você não conecta. Não adianta você ter atitude se você não sabe chegar e não sabe sair. Esse é um ditado muito importante, que nem todo mundo leva em consideração. Mas é um ditado muito usado aqui na periferia de São Paulo, muito em roda de samba, em roda de rap. Saber chegar e saber sair. É simples, mas se questiona se você sabe chegar e se você sabe sair. Você vai ter uma surpresa. Eu queria falar então sobre comunicação, e essa eu prometo que é a minha praia. Mais do que qualquer outra praia, essa é realmente a minha praia. Queria trazer para vocês aqui um disco do Titãs, que eu não vou cantar, eu não vou dançar, mas eu vou te contar que ele tem 30 anos. E o nome do disco é Tudo ao Mesmo Tempo Agora, que é um pouco do que a gente está vivendo, né? O disco é de 91, é o 6º disco dos Titãs em estúdio, o último do Arnaldo Antunes junto com os Titãs, e ele traz uma música chamada O Fácil é o Certo. O fácil é o certo. E na comunicação, eu posso te dizer que o fácil é o certo. Quem se acostumou a falar difícil, quem se acostumou a querer falar bonito, quem se acostumou a usar o juridiquês, economês, está perdido. Por que Thiago Nigro, que esteve nesse palco aqui, ou que dependendo do momento que você assistir, vai estar, por que ele conecta tanto com um assunto difícil, que é a questão de ações, de economia, de investimento? Porque ele fala fácil. Por que Caio Carneiro, que esteve ou estará nesse palco, para você que está assistindo, conecta tão fácil? Porque ele mastiga, porque ele torna palatável, porque ele traz o bolo mastigado para você. Porque falar difícil saiu de moda. Falar difícil ficou demodé, ficou velho. As pessoas que falam difícil são 1%. 99% quer entender o que está acontecendo. Então, o teu papel como comunicadora, como comunicador, seja você administrador, motorista de aplicativo, taxista, zelador, empresário, o que você quiser.
Você está comunicando o tempo todo. O teu papel é comunicar fácil. E eu vou te explicar o porquê. Comunicação, que vem do latim comunicare, é partilhar, é tornar comum, é você dividir. Quando a gente fala em comunicação, a gente pode dividir em 4 grandes elementos. O primeiro grande elemento da comunicação é o emissor, quem está emitindo aquele sinal de fumaça, quem está emitindo aquela fala. Só que eu não vou emitir para a parede, vou emitir para alguém, de preferência, né? Tudo bem, tem gente que fala com a árvore, e eu respeito, mas normalmente você fala com alguém, nem que seja um animal, mas você fala com alguém, com um ser vivo, embora as árvores também tenham vida. Esse ser atende pelo nome de receptor. Então você tem um emissor, receptor. Entre esses dois, a gente tem a mensagem. E a mensagem ela é composta de códigos, que podem ser códigos falados ou não. Pode ter um código de roupa, de tatuagem, de olhar, de contato visual, de contato verbal, sinestésico. Tem um monte de maneiras de você conectar com outra pessoa. Você tem um canal para fazer isso. Hoje, a gente está fazendo desse jeito, virtual. Eu estou aqui, vocês estão aí. Mas você pode fazer isso presencialmente, você pode fazer isso pela rede social, você pode fazer isso pelo WhatsApp, você pode fazer isso numa palestra. Os canais da distribuição da mensagem são diversos. E uma mesma mensagem pode e chega de formas distintas a você. Uma fala do William Bonner no Jornal Nacional pode te impactar horas depois pelo Facebook, ou pelo Twitter, ou por um taxista que te comentou no carro. Interessante, né? Você tem uma mensagem emitida por um emissor e ela se pulveriza em vários canais de distribuição. Por isso que é importante você distribuir tua mensagem e eu vou falar disso. Aí você tem os signos, os códigos, o contexto que ela acontece, onde ela acontece, com quem que ela acontece, quem é o emissor, com quem que eu estou falando, por que que eu estou falando. Qual é a minha intenção ao falar? E aí você tem o ruído, que não é esse bichinho fofo aqui. O ruído, na verdade, é a sujeira, é a areia que você joga na graxa da comunicação. O ruído é interferência. É quando eu falo, você entende outra coisa e você leva essa outra coisa para você, o que é terrível. E eu vou explicar o porquê. Então, comunicação, com todos esses elementos, ou quase todos, até os animais entendem, até os animais se comunicam. E tem gente que se comunica igual animal. E quando você tem ruído na comunicação, você tem isso aqui, ó, discussão, briga, cara feia, bate-boca. O ruído na comunicação é tudo aquilo que não pode acontecer. Uma comunicação fluida, uma comunicação clara, uma comunicação limpa, é uma comunicação que chega e é compreendida. É como uma roupa sob medida, é como uma luva que você coloca e ela cabe. Por isso que tem aquela expressão, caiu que nem uma luva. Caiu que nem uma luva. Ela entrou, ela preencheu. É maravilhoso. Tem coisa melhor quando você coloca qualquer tipo de roupa, ou uma luva mesmo, e ela cai sob medida, você fala, puta, não precisa ajustar nada. A comunicação boa é essa. É quando você não precisa ajustar nada. E aí você provoca esse tipo de reação. Você provoca esse tipo de sorriso. Evidente que as pessoas não ficam sorrindo para as outras todos os dias. Eu não passo na rua e as pessoas ficam assim para mim. Na rede social, às vezes, sim, né? Quando você fala alguma coisa, você recebe um coração. Mas o trabalho é esse que a gente está vendo. O trabalho é você provocar no outro uma sensação de acolhimento. E aí vem o meu comentário. Olha que interessante. Muito se fala, e é um ditado, um clichê, na verdade, da comunicação, que comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Você já deve ter ouvido isso, um dia você vai ouvir. Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Está errado. Está errado. Não cai nessa armadilha. Comunicação, eu falo, o outro entende e eu tenho total responsabilidade sobre o que o outro entende. Então, comunicação é a arte de eu me fazer entender. Não é eu falo, você escuta e tchau. Porque eu posso falar qualquer coisa para você e você pode levar isso como um assédio. Você pode levar isso como um xingamento.
Você pode levar isso como um ataque. E aí? O problema é de quem? É meu ou é teu? É meu, como emissor. É meu. Eu posso me prejudicar muito se eu tiver esse pensamento banalizado. Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Não. Comunicação é a arte de eu me fazer entender. Se você não entendeu o que eu falei, temos um problema. Se você não entendeu o que eu falei, o problema é meu, não é teu. Não é teu. O problema é de quem emite. E aqui eu quero te deixar uma... Não vou chamar de fórmula, mas eu vou chamar de... Como é que eu posso chamar? Lília, me ajuda. Não é uma fórmula, Herbert. Vou chamar aqui de uma trilha, vai. Uma trilha que consiste em consistência, recorrência, ritmo e impacto. Consistência é o recheio. Consistência é aquilo que fica. Por isso que o iogurte grego ele é consistente. Você cata na colher, ele está duro, ele está firme. Então tem uma consistência na comunicação, é a pessoa te chamar para a mesa e parar para te ouvir. Ela fala, putz, tem consistência. O segundo ponto é recorrência. A recorrência, repetição. Não adianta eu ser consistente em janeiro e voltar em outubro. Eu preciso ser consistente sempre. Ou pelo menos trabalhar para ser. Então, comunicação é consistência e recorrência. Ou seja, ser consistente sempre. Você voltar com a tua firmeza sempre. E ter ritmo, o teu ritmo. Ah, mas eu sou mais parada, sou mais tranquila. Pode ser? Sou mais acelerado. Pode ser também. Nesse palco maravilhoso, criado pelo Instituto Êxito, você vai ver um monte de gente comunicando de maneira distinta. Mais rápido, menos, sorrindo, falando grosso. Enfim, você tem maneiras de comunicar. E tá tudo bem, cada um tem a sua. Esse é o ritmo, mas tem que ser o teu ritmo. Se eu vier aqui e me comunicar de uma maneira fake e no dia a dia eu sou outro, tem alguma coisa errada. E o impacto é a soma de tudo isso. É aquilo que eu gero, é aquilo que eu espalho. É aquilo que eu espalho. A importância de eu jogar para o mundo a minha mensagem e ela reverberar. Como se a gente estivesse jogando uma pedra num lago e as ondas começam a se formar a partir daquilo. Você tem um núcleo, você tem uma mensagem e ela se espalha. Então eu quero contar para vocês aqui 5 passos para você ter uma comunicação consistente, para você ter uma comunicação recorrente, para você ter uma comunicação de impacto num mundo pandêmico, num mundo coalhado de novos conceitos, de novas atitudes, com um novo consumidor de tudo que eu já falei para vocês. Primeiro ponto que você tem que entender é que existe uma linguagem no ar. Hoje, a nossa linguagem está dividida do presencial e o digital. O digital permite uma coisa que o presencial não permite, escala. E eu posso te garantir que 95% do tempo que está sendo mapeada ou mapeado no mundo é pelas redes sociais. Então você entender que existe uma mudança de paradigma em relação à linguagem, que é uma chegada da linguagem digital e que a gente troca de roupa o tempo todo. Em cada rede social, é você entender que você vai ser a mesma pessoa usando roupas diferentes. Aqui, por exemplo, eu estou de um jeito. Se eu for para a praia, eu vou estar de outro. Se eu for numa festa black tie, eu vou estar de outro. Assim são as redes sociais. Quando você entra numa rede social, você não vai mudar a tua essência nem a tua mensagem, mas você vai trocar de roupa. Não física, mas de linguagem. Então, se adaptar, entender, se atualizar, estudar. A linguagem ela é muito importante. Nós somos seres sociais. A linguagem é o que conecta as nossas culturas. A linguagem é a nossa comunicação. Segundo ponto, eduque o seu público. O que é o Summit Êxito? Ou Êxito Summit? O que é? É um processo de educação. A gente está fazendo aqui um trabalho de aprender 2 vezes. E quem educa, aprende 2 vezes. Então o trabalho do Instituto Êxito é educar. Educar para o empreendedorismo. Educar pessoas que consumam
em informação e transforma essa informação em conhecimento, para que juntos a gente possa mudar o mundo, como fala o professor Janguier. Esse é o ponto. Então, educar o teu público é você mostrar para o teu público que ele tem cérebro, coração e mente, e que você não é o guru, que ele pode fazer tudo sozinho, mas você está dando ferramentas para que ele possa fazer sozinho. É você espalhar conhecimento. E você pode fazer isso se você souber 1% a mais que o outro. Você não precisa ser professor, você não precisa ter MBA, você não precisa ter pós, você só precisa ter sabedoria, maturidade, consciência. Você não precisa de título para educar alguém, nem para ser educado. Infelizmente, o que a gente vê são pessoas que sofrem de elefantíase do ego, que acham que não precisam aprender mais nada com ninguém. São as primeiras a cair. Muitas vezes, uma pessoa que é muito rica, que a gente olha e fala, nossa, que pessoa rica, milionária, ela é tão miserável que ela só tem dinheiro. Ela é só endinheirada. A riqueza não está no dinheiro. Aliás, outro dia, fiz uma entrevista com o Janguier, que vai ao ar pela Jovem Pan. Eu não vou lembrar, porque ele tem esse conhecimento e eu não. Mas ele me deu 7 tipos de riqueza. 7 tipos de riqueza. O Janguier. Então, olha que interessante. É muita riqueza no mundo para que a gente se foque em 2 ou 3. Mas a primeira delas é o conhecimento. Quando eu perguntei para ele, Janguier, se você perdesse tudo aquilo que você conquistou, e olha que ele conquistou, o que você faria amanhã? Ele falou, ia acordar, provavelmente ia ver se minha mulher está bem, fiquei até arrepiado. Se minha mulher está bem, se minhas filhas estão bem, ia começar tudo do zero, porque eu tenho conhecimento. Tenho conhecimento. Conhecimento me leva a conquistar as coisas. Olha a cabeça. O terceiro ponto é escuta ativa. Escuta ativa. Escutar não é ouvir. Ouvir entra por aqui e sai por aqui. Escutar é você processar. Enxergar não é ver. Você pode ver a cobra, mas ela te pica. Enxergar é outra coisa. Você enxerga o outro. Eu não estou te vendo, mas eu estou te enxergando aí do outro lado. Você pode ter certeza. Eu estou presente. Então, ter uma escuta ativa é, na verdade, você identificar aquilo que você processou e devolver para essa pessoa, em sinal de respeito, aquilo que você processou. Eu te escutei, eu não te ouvi. Eu estive aqui. Pessoal, não dá para fazer isso 24 horas por dia, tá? Só tô tentando ser legal aqui, porque não é normal também que a gente fique presente o tempo todo. A gente se distrai. Aliás, o ativo mais caro do mundo é a atenção, né? A gente está sendo demandado o tempo todo. Mas você, quanto mais você estiver presente, escutando o outro e não só ouvindo, menos chances você vai ter da cobra te picar. Diversifique os canais. Mostre que você é uma pessoa que não nasceu numa rede social, que você não é uma personalidade de um lugar só. Mostra que a tua inteligência, teu conhecimento, teu amor, tua dedicação podem ser espalhados por vários lugares, por várias pessoas. Faça trabalho de caridade, visite as pessoas, esteja presente, fique com os teus filhos. Isso é diversificar. Isso é diversificar. No começo da minha jornada empreendedora, 10 anos atrás, mais ou menos, quando eu saí da Band News para montar minha agência. 6 anos depois, minha filha nasceu, Cora. E eu me lembro que no começo eu estava muito... Eu não dava atenção. Até um dia que eu falei, cara, assim, tudo que minha filha tem... Hoje eu tenho 2 filhos e um vira-lata. E uma mulher. Tudo que minha filha tem são esses minutos comigo. Tudo. Quando ela vem para falar assim, pai, brinca comigo, ela só tem aquilo no dia de mim. Olha a diferença. A gente tem 500 coisas, mas para eles, talvez, a gente só tem aquilo. Quando uma pessoa no farol pede para você um dinheiro, mesmo que você não tenha, talvez você seja a única pessoa que abriu a janela naquele dia para aquela pessoa. Talvez aquele segurança que está trabalhando de pé o dia inteiro no prédio só receba o teu bom dia. Então diversifica. Sai um pouco do querer agradar todo mundo, que
presta ou que vai te ajudar e começa realmente a olhar para os lados. Você vai ver como a tua vida muda. Diversificar os canais, parte disso. E por fim, tenha saliência. Esse é um conceito do marketing curioso. Esse é um conceito de marketing. A zebra eu coloquei porque eu gostei da foto, tá? Mas esse é um conceito de marketing que é diferente do top of mind. O que é o top of mind? Quando alguém te aparece com uma pesquisa e coloca aqui 5 nomes. Então eu vou te colocar o nome de 5 institutos. Tananã, 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 êxito. Aí você fala assim, escolhi o êxito. Isso vale para marca de sabão em pó, vale para sabonete, vale para universidade, tanto faz. Mas isso é top of mind, é o que te vem à cabeça naquela hora. Brand salience é na hora de você escolher, automaticamente aquilo já representa para você. Entende? Então, se eu quero colocar um açúcar no bolo, eu não penso no açúcar, eu penso naquela marca. Eu não preciso ver lista para eu escolher. E isso você precisa ter em mente. Quando você comunica de verdade, quando você está presente, quando você tem escutatória, você escuta aquilo que o outro falou, quando você é genuinamente generoso, legítimo, de verdade, você está ali para as pessoas. Não estou falando de ser idiota, tem muita gente idiota, não é isso. Estou falando de ser legítimo, ter dias bons e ruins, mas ser legítimo. As pessoas começam a lembrar de você automaticamente. Então, putz, estou pensando no instituto. Não, êxito. Ah, estou pensando numa profissional de inteligência artificial. Lilian. Ah, estou pensando num gestor. Herbert. Estou pensando num filantropo. Janguier. Automaticamente, nomes vêm à tua cabeça. E você precisa ser essa pessoa. Você tem que trabalhar para ser a sua própria marca. Você não precisa trabalhar para ter uma marca. Você precisa trabalhar para ser uma marca. Muito se fala em branding, em autopromoção, todo mundo faz. Mas para você ser uma marca, o buraco é mais embaixo. É o trabalho de uma vida. Para você ser uma marca lembrada, que o pessoal vai lá, vai ilustrar todo dia um pouquinho, é um trabalho de uma vida que envolve tudo que eu falei até agora. Coerência, presença, legitimidade, autenticidade, escuta, enxergar o outro. Parece fácil, mas não é. Tem tempo para isso acontecer? Não. A grande mudança da minha vida, ou pelo menos uma das grandes, aconteceu aos 36 anos, quando eu me casei. Me casar mudou minha vida. Depois, aos 42 anos, vou fazer 47, faz 5 anos, quando eu virei LinkedIn Top Voices. Mas nada acontece por acaso e nada acontece de graça. Eu trabalhei muito para estar lá. E depois, quando eu consegui, eu mantive. E manter é mais difícil do que conquistar. Às vezes a gente não percebe que a oportunidade está lá. Como se fosse uma maçã numa macieira que teve lá a vida inteira e a gente só precisava esticar o braço. Mas a gente nunca percebeu que ela estava ali, porque a gente não enxerga. Estar presente nos faz enxergar. Você percebe o que é oportunidade e você percebe o que é cilada bino. Para finalizar, eu queria falar um pouco de LinkedIn, que é a rede que me projetou. Dizer para vocês que o LinkedIn tem 46 milhões de brasileiros logados, mas eu não estou aqui para fazer propaganda, estou aqui para contar de oportunidade. Em comunicação e posicionamento digital. A gente está falando de 800 milhões de usuários, 46 milhões de brasileiros. A gente está falando de 80% de transações, ou de leads, ou de conversas que acontecem lá. 80% das conversas B2B acontecem na plataforma. Sabe quantas pessoas postam recorrentemente? 1%. 1%. O que falta aqui? Atração? Falta ação. Esteja presente, haja, escolha o futuro que você quer para você e trabalhe no presente para poder conquistar. Muito obrigado. Eu me chamo Mark Tawil. Te pergunto de qual lado você quer ficar nesse mundo e deixo aqui 3 recados simples antes de chamar
a minha amiga Lilian. Aliás, já posso chamar, né, Lilian? Pode vir. Primeiro é o meu podcast na Jovem Pan, um podcast de entrevistas exclusivas que você escuta, chamado Alto Performance. Um grupo de Telegram que também fala sobre alto performance e comunicação como um todo. E as minhas redes sociais, onde você me encontra pelo meu nome e pelo meu sobrenome. Muito obrigado. Lilian. Parabéns. Obrigado. Falei muito? Falou muito bem. Que bom. O importante é falar e falar muito bem, que é o que você fez aqui no palco agora. Obrigado. Trazer um rico conhecimento, falando do entrar e sair. Isso é super importante, gente. A gente tem que ter empatia quando a gente está falando com as pessoas. A gente tem que sentir, né? Eu acho que isso é fundamental. E você colocou muito bem isso aqui. Em todos os momentos que eu estiver fazendo interações, sejam com os clientes, entender as necessidades, trabalhar essas necessidades antes mesmo de sair fazendo. Falou muito sobre o escutar, né? As pessoas normalmente, a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Exatamente. E normalmente as pessoas querem falar mais do que ouvir. E ali eu estava te ouvindo e aprendendo e enriquecendo o meu conhecimento. Que bom. Muito obrigada, foi excelente. Acho que a empatia é um ponto fundamental. E você fez um ponto que eu queria comentar aqui. Você falou sobre o LinkedIn. Sim. Falou sobre uma mídia social. Estão surgindo polêmicas com relação ao uso das mídias sociais, a utilização dos nossos dados, como os nossos dados estão sendo tratados ou manipulados. Até saíram alguns documentários sobre isso. Mas eu sempre acredito que a gente tem que olhar as coisas como oportunidades. Ele acabou de trazer aqui dados sobre a utilização do LinkedIn, um top voicer, onde ele só diz que 1% faz posts, né? Coloca conteúdos, e são conteúdos ricos, que eu acho que o mais importante é ter conteúdos de qualidade que agreguem para alguma pessoa. Aqui o Instituto, junto com o Thail, está levando um conteúdo para vocês de qualidade. Então a gente tem que aproveitar as mídias, aproveitar o aspecto social, né, de mídias sociais, de modo a nos favorecer, de modo a aprender. Então eu queria que você comentasse só um pouquinho mais sobre isso, Thail, porque eu acho que esse número aí chama a atenção e eu acho que essa polêmica pode dar sequência. Vou pedir. Eu tenho o meu. Eu tô mexendo assim no palco do Silvio Santos. Espera aí. Obrigado. É que a gente se conhece, a gente é amigo, né? Fica mais fácil. Lilian, primeiro assim, é uma enorme responsabilidade falar sobre mídia e sobre, enfim, qualquer tipo de elemento com uma especialista em inteligência artificial. Então, Lilian, para te contar assim, qual que é a minha visão, eu vou olhar para cá até só por educação, tá? Eu vejo da seguinte maneira. Existe um medo que as pessoas têm do julgamento. Então, a primeira preocupação que a gente tem que ter é: para que isso me serve? Para que isso me serve? Para que as redes sociais me servem? E se eu vou publicar, a pessoa que está do outro lado vai responder: para que esse conteúdo me serve? Então, o trabalho que a gente tem que ter e que tem que, enfim, se posicionar o tempo todo é: eu posso agregar o que à vida daquela pessoa? Eu estou escrevendo para atacar alguém? Eu estou escrevendo para me exibir? Eu estou escrevendo para o meu ego? Ou estou escrevendo para agregar algum valor? Se você for agregar algum valor, você tem que pensar primeiro quem você é e do que as pessoas esperam de você. Depois tem que montar alguma coisa que seja interessante, crível, bem escrita. Você não precisa escrever Machado de Assis, mas tem que escrever alguma coisa que seja gostosa de ler. E acima de tudo, você tem que responder a pergunta: para que isso me serve? Então, é um posicionamento que você tem que ter, como eu falei aqui, com consistência, de maneira recorrente, ir e voltar e, sobretudo, gerar impacto. E também ser autêntico, né, Thail? Sim. Porque a gente tem que ser quem a gente é na hora que a gente está dúvida. transmitindo as informações, colocando o nosso ponto de vista. E se tem mídia, se tem comunicação, o comunicador ele é ele transmitindo a informação de forma clara. Ele colocou aqui até uma fórmula, né, que ele colocou como dica, onde ele colocou aspectos super relevantes e importantes. Então, assim, aprendi muito. Que bom. Foi um prazer. Pessoal, compartilhem esse conteúdo, porque sem dúvida vocês vão agregar e contribuir com muita gente. Obrigada.